Oi, Joelma. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Luli e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, falando agora um pouquinho de história e também sobre Disney. Vocês sabiam que a Disney tem um personagem que, por história, é considerado brasileiro? Eu sei que é bem diferente, mas confia em mim, existe. E eu vou contar essa história pra vocês também. Se eu conseguir achar, eu vou procurar e botar na descrição aqui do vídeo o vídeo original que eu vi pra poder falar pra vocês de onde que eu peguei essa informação. Porque foi um vídeo que me trouxe assim, bastante lucidez até, eu não conhecia esse personagem. Porém, eu achei muito interessante a história dele, de como que ele foi criado e também o fato dele ser um personagem brasileiro me chamou bastante atenção. Então eu tô aqui pra poder espalhar essa informação também pra vocês. Mas antes desse vídeo começar, faz aquele negócio padrão que todo youtuber pede. Se inscreve aqui no canal, deixa um comentário, dá um like, compartilha pra chegar em mais gente também, até pra poder crescer no YouTube, né? Enfim, bora lá! Essa história em si, ela começou lá na década de 40, no período esse que, lembrando um pouquinho das aulas de história, foi a época em que a Segunda Guerra Mundial estava ainda acontecendo. Nessa época, o Brasil ainda não estava envolvido exatamente na guerra. Daí o que aconteceu? Nessa época, os Estados Unidos eles tinham um certo medo, o governo de Franklin D. Roosevelt, ou se declarasse neutro perante a guerra, de uma forma que favorecesse a Alemanha do bigodudo aquele, né? Eu não vou falar aquela palavra específica sobre a ditadura dele, porque eu não quero que o YouTube come meu. Ou que o Brasil, de fato, entrasse na guerra do lado que envolvia a Alemanha, a Itália e o Japão. Então o que acontece? Os Estados Unidos eles tinham desde os anos 30 uma política que eles chamavam de política de boa vizinhança. Nos anos 40 eles decidiram intensificar ainda mais, e o Brasil acabou sendo um alvo bastante visto dessa política. E para fortalecer ainda mais essa política de boa vizinhança, eles trouxeram para o Brasil várias pessoas que eram bastante influentes nos Estados Unidos. E dentre eles trouxeram vários artistas. E dentre eles, um desses artistas foi ninguém menos do que o nosso Walt Disney, Walt Disney. E nessa época, Brasília ainda não tinha sido criada, não tinha sido construída ainda. A capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Ele foi para o Rio de Janeiro, e ele se encantou com a cultura, com a paisagem, até também com o jeito do carioca, bem receptivo, bem mais alegre, bem descontraído. Até porque, querendo ou não, quando a gente para analisar a cultura do Rio de Janeiro, é uma cultura assim bem rica. Acho que até principalmente por conta do âmbito da arte, o ramo da música principalmente, muitos artistas que a gente conhece, que a gente admira hoje, vieram do Rio de Janeiro. Até mesmo que foram muitos para o Rio de Janeiro para poder fazer música. Elis Regina, por exemplo. No primeiro festival de música popular brasileira, na performance dela em que ela cantou a música Arrastão, de Vinícius de Moraes, ela canta com um sotaque carioca bem forçado, bem puxado. Enfim, nessa época, o Walt Disney ele tanto se encantou com a cultura carioca, ele decidiu então criar um personagem para poder tanto favorecer essa política de boa vizinhança dos Estados Unidos, como também para homenagear o Brasil. Tanto é que nessa mesma época foi convidado um brasileiro que era cantor, na época chamado José do Patrocínio Oliveira, que na época também era conhecido como Zezinho, para poder interpretar a voz desse personagem no primeiro episódio em que ele aparece. E foi aí que foi criado o personagem, que foi eternizado como personagem brasileiro, chamado José Carioca. Ou Zé Carioca, como dá para se abreviar para poder ficar mais íntimo. E que, para termos de comparação, o personagem Zé Carioca, como ele é um papagaio, ele pode ser ou talvez um papagaio verdadeiro, ou um papagaio do mangue. Tanto é que logo o primeiro episódio em que ele apareceu junto com o Pato Donald, lá em 1942, o personagem, quando tem os momentos em que ele fala inglês, ele fala com sotaque brasileiro bem carregado. Or, as you Americans say, let's go see the town. E em todas as vezes que ele fala inglês nesse episódio, ele fala com esse sotaque bem carregado. I will show you the land of the samba. Só que daí o que acontece? Com o passar dos anos, e especialmente depois da morte do Walt Disney nos anos 60, mas também acabou se intensificando um pouco mais ali no final dos anos 90 para o início dos anos 2000, a Disney começou a mexicanizar o personagem. Tanto que em várias animações em que o Zé Carioca aparece, ou ele é retratado como um personagem brasileiro, ou ele é retratado com traços da cultura mexicana. Como se ele fosse um personagem criado para a cultura mexicana. Coisa que nunca foi. Desde sempre o Walt Disney ele criou esse personagem, deixando claro que ele era um personagem brasileiro. Tanto que tem um vídeo no YouTube em que o título, inclusive, ele é A Evolução do José Carioca. Tem até um comentário de uma pessoa em inglês que eu vou traduzir para vocês. Walt Disney. Eu criei o José Carioca quando eu fui ao Brasil. Ele é um personagem brasileiro e eu deixei claro que ele fala português e não português. Todo mundo após ele morrer. Pássaro mexicano. Aí fica difícil de compreender, né? Tem um outro comentário até que fala um pouco sobre essa questão do preconceito com o Brasil e a questão dos americanos e também de outras pessoas de vários outros países do mundo, não só da América, acharem que o Brasil também fala espanhol. Ainda mais pelo fato de que somos cercados por vários países que falam apenas espanhol. Então você mora no Brasil? Sim.
América do Sul, sim. Cercado de pessoas que falam língua latina e pessoas que vieram de séculos atrás, como os espanhóis? Sim. E você foi colonizado pelos portugueses? Sim. Então você fala espanhol. Outro comentário também que simboliza bastante o preconceito entre pessoas acharem que o Brasil fala espanhol. Brasileiros falam português. Americano. Você fala taco? Meio que ironizando a nossa cultura. Uma cultura que nem é nossa, porque o taco ele vem da cultura mexicana, não da brasileira. Brasileiros falam português. Americano. Você fala espanhol? Isso só mostra que o nosso país, apesar de ele ser bem visto em vários aspectos, como por exemplo a cultura, muitas pessoas olham de fora apenas para regiões como São Paulo e Rio de Janeiro, como se o Rio de Janeiro e São Paulo fossem as únicas regiões que existissem no Brasil. Quando não, a gente tem regiões como o Amazonas, a gente tem Espírito Santo também, que é um estado que é muito esquecido até por nós brasileiros. Até o próprio Sul, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é onde eu moro, Santa Catarina, Paraná, ou até a região Nordeste, Rio Grande do Norte, Sergipe. Nós somos literalmente o maior país que existe na América do Sul e na América Latina, mas tem muita gente que é de fora do nosso país que literalmente ironiza a gente, desumaniza a gente de certo modo. Pessoas de fora que acham que a gente não tem nem internet, que a gente vive de uma forma mais antiga, tipo as pessoas que antigamente tinham que lavar roupa no rio porque não tinham eletricidade em casa, não tinham máquina de lavar e tal. E como isso até nas animações é retratado de uma maneira meio rude, assim, digamos assim, pra gente. Porém, é bom a gente saber que, mesmo em tempos mais antigos, a gente foi sim retratado de uma maneira muito mais positiva, que foi esse caso do Walt Disney ter criado o José Carioca. O próprio José Carioca, nos curtas, ele falava mais português do que ele falava inglês, e quando ele falava inglês, ele falava com um sotaque bem carregado do brasileiro. No primeiro curta que ele aparece, ele oferece cachaça pro Pato Donald. Que pássaro mexicano que ia oferecer cachaça para um pato branco norte-americano e estadunidense? Não tem, não existe. Acho que nem fabricam um ser desse. Mas enfim, esse foi o vídeo, uma curiosidade histórica envolvendo ainda uma animação de um estúdio super famoso. Pelo menos uma coisa boa que esse estúdio andou fazendo nos últimos anos, né? Porque ultimamente tem feito tanta cagada. Descartaram Nimona, que é uma animação maravilhosa que a Netflix produziu. Não só produziu, como chegou a lançar, porque a Disney descartou e ainda fechou o estúdio que ia produzir essa animação. E é uma animação ainda tão representativa que eu posso falar, tem outro vídeo também sobre. Mas enfim, é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. De novo, faz aquele troço todo lá que os youtubers falam, se inscreva, compartilhe, deixa um like, comentem pra engajar. E é isso, gente, até o próximo vídeo, tá? Tchau!